Na página 50, na Códigologia, você poderia explicar o Código Pessoal de Higiene Mental? Poderia ainda compartilhar técnicas e boas práticas para a construção e fixação desse código em comportamentos diários? Então, essa ideia do código pessoal, a partir da ideia do código pessoal de cosmoética, na realidade a gente está especializando esse código pessoal de cosmoética na área da saúde. Então, você pensaria na higiene mental, são os hábitos, por exemplo, o hábito de não pensar mal das pessoas é um código de higiene mental. Então, você teria que começar a mapear certas situações, cada pessoa vai ter suas idiosincrasias, mas são certas coisas que perturbam a pessoa. Deixam ela fora da casinha ou fora do equilíbrio dela. Então, essas situações ela tem que tomar algumas providências. Certos assuntos que são gatilhos, que desencadeiam a pessoa, começa a falar daquele assunto, ela fica irritada, Então, se ela tem que cuidar disso, ela tem que entender por que funciona assim, e se ela acha que é um assunto que só irrita, tem gente que começa a falar de futebol, fica irritada, outros falam de política. Então, a pessoa vai escolher os seus assuntos que ela acha perda de tempo, porque a pessoa literalmente se autoassedia, ela fica com aquilo perdendo tempo. Então, esse código, na verdade, a pessoa vai ter que mapear as suas tendências a perder a higiene mental. Quem perguntou isso é uma moça muito extrovertida, alegre, fora de série. O nome dela é Liza Pamela. Você sabe quem é, né? Então está tudo certo, é de acordo. Agora, só o nome dela já mostra a extroversão. Liza Pamela. Agora, aí tem uma questão importante, né? Na questão pessoal da juventude, da Invex, é a questão da internet, das músicas, do processo de pesquisas que a pessoa, jogos, videogame. Então, isso tudo são situações que fazem a pessoa perder a higiene mental. A pessoa entra e aquilo é viciante. Existe até a teoria que a gente fala ali dos memes, que é uma hipótese que é uma coisa viciante. A pessoa é um vírus que a pessoa entra, fica com a música na cabeça o tempo todo, ou fica com aquela vontade de jogar. Então, são situações que desequilibram a higiene pessoal. Roberto. Pode falar. Então, Roberto, aqui na página 50, na fatologia, na linha número 8, ali você fala do autoassédio neurogênico. Pode falar mais disso? Sim. O sistema neurológico, ele tem basicamente 3 pontos, assim, o processo sensitivo, cognitivo e o motor, vamos dizer assim, simplificando, né? O input, o processamento e o output. Nessas 3 áreas a pessoa pode ter problemas. Vamos pensar assim, vamos dar um exemplo de autoassédio no output. Tem pessoas que têm as pernas inquietas, a pessoa não para com as pernas e fica balançando. Aquilo ali, às vezes a pessoa nem percebe, mas às vezes ela assedia até o do lado, mais às vezes até que a própria pessoa. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que tem uma origem interna e a pessoa não sabe exatamente como controlar isso. Ou então, na parte sensitiva, a pessoa pode ter um problema de dor neurogênica, também é uma coisa que pouco explicada, né, tem causas internas. E, então, são exemplos assim de situações que podem ter origem neurológica, neurogênica, né? Um pensamento, um pensamento do meio lá atrás, pega o negócio aqui na frente. Eu tenho um processo desse na coxa esquerda. Também é uma... Houve um pensamento quando eu tive um acidente há muitos anos. Depois passam algumas décadas, o negócio hoje aparece. Agora, o pior da história é que isso dá uma série de coordenadas e alterações do processo neurológico. Então, essa hipersensibilidade, tem vários nomes para isso. Né? E outra coisa, e chega a dar como se fosse uma urticária, um comichão, coceira, e junto às vezes incomoda. Agora, tudo é uma parestesia, lá no fundo é um tipo de parestesia. Agora, o meu é bem clássico. Outra coisa, às vezes parece que eu estou com um bicho geográfico, sabe, no músculo. Aquilo vai andando. Agora, veja, que negócio é esse? Então eu falo assim, não, isso aí é o nervo assediador que eu arranjei. Porque parece mesmo um processo de intrusão. Você está entendendo? Quando você menos espera, aquilo acontece.
Agora, é lógico, conforme a posição, se você fica muito tempo naquilo, aquilo ocorre. É inevitável. Agora, Roberto, aqui na mesma página 50, lá embaixo na Principiologia, o último princípio, o das convicções neuroniais. Você também pode falar mais? Esse é, até o professor Valdo cita nos 700 experimentos, e me chamou a atenção naquela época dos 700 experimentos, que a pessoa, ela é o que as convicções neurológicas dela, as convicções neuroniais fazem dela. Então, os valores, a gente cristaliza na manifestação tudo o que a gente é nas nossas sinapses. Então, a pessoa, então esse princípio fala exatamente isso, que nós somos, nessa condição de consciências intrafísicas, o resultado dessas convicções sinápticas. Ao longo da nossa vida, com as informações que a gente trouxe de outras vidas, com os estímulos do meio ambiente, com a educação, com as experiências, nós fomos criando essa construção sináptica que nós somos. E isso cada um é um. E esse processo que vai criando, então, o jeito da pessoa. A paragenética que sustenta isso. Desde a paragenética, e hoje em dia tem uma área chamada epigenética, que também estuda manifestações, assim, manifestações que a genética, sem ter alteração genética, a pessoa tem manifestações diferentes. Então, isso é epigenética. Então, é isso que é a ideia das convicções neuronais. Nós somos o resultado das sinapses que a gente cultivou.